vou retirar a minha máscara aqui, da exclusividade, para que a minha voz possa ter melhor dicção. Pelo que vou falar e comentar. Apesar que, como vários colegas já falaram sobre a questão da Santa Casa. Então, a Santa Casa, a gente também ouviu falar que a culpa era desta casa, mas eu vou ler alguns trechos do meritíssimo doutor Aquel de Andrade Lima, juiz da comarca de Iuna, a respeito do despacho dele com relação à Santa Casa, aonde, abre aspas, em pedido de tutela provisória de urgência, argumenta que a probabilidade do direito resulta evidenciada de farta documentação acostada aos autos decorrente da contratação sem cotação de preço de empresa apta a prestar o serviço desejado pela Santa Casa de Iuna e a existência de um contrato que contém inúmeras irregularidades e contradições, que necessitam ser revistas pelo administrador do hospital antes de sua celebração. Acrescido de fato de que o Hospital Santa Casa de Iuna encontra-se sob intervenção do município, por meio de uma requisição administrativa, inclusive deste fato, gerando prisões em um passado recente. E a justificativa aqui, de análise, sem ouvir os requeridos, é simples e decorre da própria situação em si. A iminência de contratação da empresa que se encontra extinta e sem liquidação por contrato de 10 anos de duração e obras já sendo executadas antes mesmo da contratualização, com enorme custo ao erário estadual e municipal, ao falso argumento de que é para o combate ao Covid-19, além da existência da vedação legal de irregularidades nas cláusulas contratuais. Pois bem, é exatamente o caso do Hospital Santa Casa de Iuna. Muito embora possa ser feito a contratação direta com o poder público municipal, necessário que se faça a observância dos valores como a moralidade, a publicidade, a impessoalidade, a eficiência e economicidade. Mas de antemão, pelo que vejo, na farta documentação, isso falando o juiz, expondo o juiz, que acompanha a petição inicial do Ministério Público, não é isso que está sendo feito. A escolha está sendo feita a dedo. E isso se extrai do ofício 075 de 2020, documentação acostada nos autos, em que o próprio Hospital Santa Casa de Iuna esclarece que para a contratação da empresa referida não foi realizada nenhum tipo de cotação de preço, sendo que a empresa procurou o hospital e ofereceu o serviço, tendo o hospital aprovado a contratação. E nem se diga, muito menos, que por força de vigor, uma triste situação de anormalidade, com plena vigência do decreto de calamidade pública em razão da pandemia ocasionada pelo Covid-19, possa tal situação servir de escudo ou falsa justificação para relegar, segundo planos, os valores da administração pública. A situação de calamidade pública, colegas, que abrange todo o nosso Estado,
inclusive, né? E UNA, também o mundo, não constitui salvo-conduto para violar leis, valores e princípios em detrimento da sociedade, ao falo argumento de trabalho para salvar vidas, como a coisa pública não se obriga ao falso argumento, de que, portanto, tenho que eventual contratação ocasionará em clara violação dos princípios da administração pública, na impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade, e descaso com coisa pública, no falso intuito de implantar uma unidade de terapia intensiva, uma UTI com 10 leitos no Hospital Santa Casa de Una. Inclusive, para esta, após a pandemia, para fazer parte da estrutura permanente do hospital, que é uma entidade sem fins lucrativos. A primeira ilegalidade taxada, que reconheço, falando, doutor, o meritíssimo juiz, a violação na forma da contratação exigida por lei para entidades terceiro setor, no caso do Hospital Santa Casa de Una, e na observância dos princípios da administração pública, que são a impessoalidade, a publicidade, a eficiência, a moralidade e a economicidade. Da vedação legal, celebração de qualquer contrato, termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com a pessoa jurídica de direito privado global, Med Center Limitada, representada pelo médico Jeová Guimarães Tavares, a intervenção pela requisição administrativa do Hospital Santa Casa de Una. Prosseguindo, não bastassem só bem lançados fundamentos acima sobre a possível violação dos princípios da administração pública, na formalização de contratação constada nos documentos acostados aos autos do Ministério Público, e prima facie que a vedação legal em qualquer modalidade de contratação com a pessoa jurídica de direito da Global Med Center, representada pelo médico Jeová Guimarães. Como se verifica nos autos da petição, inicia também, trata-se de pessoa jurídica de direito privado, que desde 2016 possui um contrato firmado entre o Hospital Santa Casa de Una e que este seria utilizado como base para a formalização do novo contrato, que será firmado apenas com algumas alterações pontuais. Pois bem, como se diz o Hospital da Santa Casa de Una, o administrador é administrado pelo município de Una, que em passado recente se valeu do Instituto de uma requisição administrativa por força de inúmeras irregularidades que vinha acontecendo na administração, com desfecho na esfera criminal e prisão dos envolvidos naquela época. Intervenção esta que se encontra até os dias de hoje. Por outro lado, com base nos dados apontados e comprovados com documentos que acompanham a petição inicial, o artigo 320 do CPC, pela cláusula 9ª do modelo de contrato, da minuta, enviado pelo Ministério Público, contrato esse que servirá de base, com alterações pontuais, como dito acima, pelos próprios requeridos. Consta-se que todas as decisões deverão ser ratificadas pela Assembleia Geral, o que é juridicamente impossível e denota a total má-fé na contratação com a presente empresa, uma vez que, por força da requisição administrativa, ainda vigente no processo, o presente órgão e Assembleia Geral, ela é inexistente. Ora,
o mesmo prefeito, o Wellington Virgílio Pereira, que assina o decreto de intervenção pela requisição administrativa, estabelece inúmeros objetivos de viés de moralizador. Ele é um moralizador, só ele está certo, é o coronel. Mas vem agora e deseja que seja celebrado contrato, convênio ou termo de comparação com a empresa privada, se valendo de minuto de contrato que viola o próprio decreto da intervenção? Pior ainda, a minuta do contrato já celebrado desde 2016, o período a qual a Santa Casa de Urna atravessou grave crise ética na administração, levando à prisão dos então gestores da época, o que é de conhecimento público e notório de todos os munícipes. Pula aos olhos outro impedimento, é que o Ministério Público, no bojo da própria ação civil pública, traz documentos escaneados à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, que comprova que a empresa Global Med Center Limitada, representada pelo médico Jeová Guimarães, deu baixa no CNPJ. Entretanto, não foi submetida a regular processo de liquidação, com a solução de pendência administrativa e financeira da sociedade. A título de obter o dictum, deixo consignado que a legislação que instituiu o novo marco regulatório, terceiro setor da Lei 13.019/2014, fez incluir o inciso 8º do artigo 10 da Lei Federal, da Lei de Improbidade Administrativa. Isso o juiz falando. E ele fala, de forma que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, frustrar a licitude do processo licitatório ou processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-las indevidamente. Mas ele faz uma observação aqui. Não é o objeto do presente auto, porque o Ministério Público não solicitou improbidade administrativa do prefeito. Mas ele falou que compete a improbidade administrativa. Com certeza o Ministério Público vai acionar. Mas serve de argumento, de passagem, até mesmo para fim de concretização de elemento subjetivo à futura e eventual demanda improbidade administrativa do prefeito, que ele é o responsável pela Santa Casa. Uma vez que ele, como a empresa lá e os funcionários que trabalharam foi contratado a dedo. Não, eu não vou fazer, é você que vai trabalhar. Assim como tentou fazer no transporte escolar, contratando a cooperativa que era de interesse dele. E assim, e depois fala que nós é que todas as vezes estamos negociando alguma coisa para querer vamos dizer. E agora, o que eu li aqui, não é eu que estou falando. Estou reproduzindo a palavra do meritíssimo juiz desta comarca, doutor Áquel de Andrade Lima, do ação. Então, não é esta casa que moveu a ação. Se o Ministério Público, vendo das publicidades antecipadas que ele está fazendo aí, alegando, nós construiremos dentro de pouco tempo. E como eu disse numa parte, se o Estado deu, para que contratar outra empresa? Solicitasse essa casa o recurso, tem 4 milhões em caixa. É 4 milhões que veio. Por que esses 4 milhões não licitou uma empresa para ir lá e construir e colocar a UTI para servir de pronto para a nossa Santa Casa e ficar permanente? Por que teria que ser uma empresa terceirizada? Uma empresa ilegal que os cidadãos, inclusive os donos, já haviam ter sido presos por essas situações e que nós chamamos a atenção aqui, onde o colega Everaldo até apresentou a Comissão de Saúde para ver. Nós solicitamos aqui, como o colega Marquinhos disse,
né, o gestor da Santa Casa que poderia ter explanado para a gente aqui, que até hoje não compareceu. Apenas um convite. Nós não convocamos. Poderíamos ter convocado. Não precisava ter disso. Mas então, veja bem, colegas. Então, que todos que nos ouçam, lembre-se que a justiça está aí para valer. E o papel nosso é fiscalizar. Mas a gente não tem como fiscalizar antes, a gente só fiscaliza depois do fato. Eu agradeço a compreensão de todos.